Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Está Deus tentando salvar o mundo todo hoje? Está Deus lutando pelos últimos 6.000 anos contra Satanás numa guerra ou numa luta de salvar o mundo todo? O que é que a Bíblia diz? Irmãos, quando Deus colocar a sua mão para salvar o mundo inteiro, Ele vai salvar o mundo inteiro. Porque na realidade, irmãos, não há competição com Satanás. Esta obra de salvar o mundo através de Jesus Cristo vai ter a sua grande fase para salvar o mundo durante o milénio. Hoje, irmãos, vamos falar um pouco acerca deste período de hoje até ao período do milénio e vamos ver como Deus vai salvar o mundo inteiro. Vamos ver como os israelitas não obedeceram e foram castigados. Sim, irmãos, os israelitas não obedeceram e foram castigados. E até hoje em dia não obedecem segundo as leis de Deus. Por isso, irmãos, lemos em Mateus 24:14 que o Evangelho, esta boa nova do reino de Deus, do milénio, do reino milenar, será pregada pelo mundo todo como um testemunho. E é o que nós estamos a fazer. Estamos a dar este testemunho a vocês. Sim, alguns de vocês, neste momento, vão talvez parar de continuar a ouvir esta mensagem. Mas, irmãos, lembrem-se que isto é uma mensagem diretamente da Palavra de Deus, da Bíblia. Irmãos, o plano de salvação de Deus é revelado pelos dias santos de Deus. Mas o problema é que as pessoas não guardam os dias santos de Deus. Ora, se não guardam os dias santos de Deus, não entendem o plano de salvação de Deus. Por isso é que o mundo todo está confuso, está iludido, está enganado acerca do grande plano de Deus. No primeiro sermão desta série, acerca do dia de salvação, do grande dia de salvação, comecei a falar acerca da Páscoa, que representa o sacrifício e a morte de Jesus Cristo, e por isso somos justificados de graça pela fé. Romanos 3, versículo 28. Vejamos, Romanos 3, versículo 28. É muito importante entendermos isto, irmãos. E sim, muitas pessoas referem-se aqui a Romanos 3, versículo 28, e diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E por isso as pessoas dizem, por isso não precisamos de obedecer à lei. Mas, irmãos, não é isso que está a dizer. O que está a dizer é que somos justificados gratuitamente porque não merecemos, não fizemos nada, não obedecemos à lei de Deus para recebermos esta justificação, para estarmos reconciliados, justificados, estarmos feitos justos perante Deus. Simplesmente como um ato de fé em ambos, de nós e de Deus para conosco, debaixo de um compromisso que fazemos. Sim, vamos acreditar em Cristo e sim, vamos nos arrepender e sim, então, os nossos pecados são redimidos pela fé. A fé porque somos fiéis ou devemos ser fiéis
Tal como Deus é fiel e quando Ele diz, eu vou perdoar-te, Ele nos perdoa desde que tu te comprometas a obedecer-me de futuro, no futuro. Mas somos justificados gratuitamente pela fé, pelo ato de confiar um no outro. E depois de sermos, digamos assim, justificados, precisamos nos manter neste estado de continuamente justificados até ao fim. Como? Obedecendo agora, depois de nos comprometermos, depois de termos sido justificados, a obedecer às leis de Deus daqui adiante. É o que lemos em Romanos 2, versículo 13. Romanos 2, versículo 13. O mesmo escritor, Paulo, na mesma epístola aos Romanos, simplesmente uns parágrafos antes, em capítulo 2, versículo 13, diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Não é só ouvir e não praticar, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Irmãos, este Romanos 2, 13, não é uma contradição com Romanos 3, versículo 28. Simplesmente está a dizer, sim, somos justificados inicialmente gratuitamente, numa condição que de agora em diante prometemos a obedecer às leis de Deus para sermos justificados ao fim, quando completarmos esta, digamos assim, este desafio, esta luta, esta vida que temos, ou quando morremos, ou à segunda vinda de Cristo, qual deles venha primeiro para si ou para mim. E por isso temos os dias santos, que representam a Páscoa, que representam o sacrifício de Jesus Cristo para nos perdoar gratuitamente. E depois temos os dias dos pães asmos, por 7 dias, que é o nosso compromisso que vamos obedecer às leis de Deus. Uma vez estarmos justificados, mas vamos nos manter no estado de continuarmos a praticar a lei para sermos justificados, como lemos em Romanos 2, versículo 13. Mas reconhecemos que somos seres humanos e que precisamos de ajuda. E Deus reconhece isso, e por isso Ele nos dá o Espírito Santo de Deus, que é simbolizado pelo dia, o terceiro feriado anual, o terceiro festival de Deus, no grupo de 7 festivais de Deus, que é o dia de Pentecostes, que simboliza recebermos o Espírito Santo de Deus, a ajuda de Deus, o Consolador que nos ensinará, que nos fará compreender o caminho de Deus. Leiam, por exemplo, em João 14, versículo 26. João 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, isto é, aquela ajuda que nos vai consolar e ajudar, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo é o Espírito Santo do Pai, que vem do Pai, que o Pai nos envia este poder, esta característica, esta essência do Pai, que vem para nós, através de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Esse vos ensinará todas as coisas. Esta mentalidade, este sentimento de Deus, esta capacidade de nós entendermos o caminho de Deus. E vai nos fazer recordar e lembrar e estudar o que Jesus Cristo diz e disse nas epístolas e nos evangelhos, e então vamos entender melhor o plano de Deus. Queridos irmãos, uma vez que recebemos o Espírito Santo de Deus, após o batismo e após a imposição das mãos, através da oração, através de recebermos isso pela autoridade de Jesus Cristo, é porque Ele
delegou esta autoridade aos seus ministros para nos dar, para orarem por nós, para recebermos a promessa do Pai, que é o Espírito Santo de Deus, então precisamos de perseverar até ao fim. Precisamos de continuar esta luta, esta guerra espiritual até ao fim. Isso é o que lemos em Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Que precisamos de perseverar até ao fim. Aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Uma vez que recebemos o Espírito Santo de Deus, somos, digamos assim, gerados pelo Pai. Ou regerados uma segunda vez, porque a primeira vez que fomos gerados pelo nosso Pai físico, no ventre da nossa mãe física. Mas agora somos gerados uma segunda vez, regerados pelo Pai espiritual, pelo Pai celestial, Deus, o Pai, através, pela autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo e então, uma vez que recebemos o Espírito Santo, precisamos de perseverar até ao fim. E como lemos em Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, vamos então começar a ler do versículo 11. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas. Sim, Deus nos deu várias pessoas com várias capacidades. Os apóstolos, que no tempo de Jesus Cristo foram enviados diretamente por Jesus Cristo. E também houve profetas. E também há pessoas que estão a pregar a boa nova para vocês. E outros que são pastores e doutores, isto é, aqueles que estão a ser os vossos pastores e a vos ensinar o caminho. Pastores e doutores, que é a mesma pessoa, pastor e ensinador, o doutor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Isto é para nós, os santos, nós que somos separados do mundão, que fizemos a decisão, após o batismo, de sermos separados do mundão, sermos diferentes. Contamos o custo. E agora precisamos de tomar e levar a nossa cruz até ao fim. Não há outra opção. E por isso, querendo, por causa disso, o aperfeiçoamento dos santos, nós temos que nos aperfeiçoar. Irmãos, você não é perfeito. Eu também não sou perfeito. Mas temos o ensino da Bíblia através dos pastores e daqueles que estão a pregar a boa nova, os ministros de Jesus Cristo. Precisamos de tomar atenção a este ensino. Porquê? Para mudarmos, irmãos. E sei que é difícil. Sei que é difícil. Porquê? Porque você e eu somos carnais. Somos carnais. E como carnais, queremos, na carne, temos esta atração, esta coisa que nos puxa para baixo, para a carne. Naturalmente, temos esta coisa puxando para baixo. Mas temos que vencer. Vencer estas atitudes de ira,
de dizer, de palavras saírem da boca que não devem sair. Porque da abundância do que está no coração, a boca fala. E nós temos que mudar. Você tem que mudar. E eu tenho que mudar. Não é fácil, irmãos. Mas temos que mudar. E por isso, Deus nos dá estes instrutores e pastores para aperfeiçoarmos a nós mesmos, os santos. Para a obra do ministério, isto é, para a obra de servir as outras pessoas. Ministrar, isto é, servir as outras. Você pode servir outros irmãos e mesmo outras pessoas no mundão. Como? Encorajando as pessoas. Sendo um exemplo, não dando mal por mal. Oh, quando uma pessoa ataca você, é tão fácil atirar uma luta de volta. Não, irmãos. Não. Não. Precisamos ser calmos e pacientes e carinhosos e não retornar mal por mal. Deixar a vingança na mão de Deus. Deixe a vingança na mão de Deus. Isto é para a edificação do corpo de Cristo. Para nós sermos melhores cristãos. Para nós sermos melhores pessoas no corpo de Cristo. Isto é, a Igreja de Deus. Nós somos a Igreja de Deus. E a Igreja de Deus é um organismo espiritual. A Igreja de Deus não é uma organização física. A verdadeira Igreja de Deus é um organismo espiritual, é o corpo de Cristo. Eu, irmãos, represento a Igreja de Deus Unida. Mas a Igreja de Deus Unida é uma organização. Nós estamos organizados como irmãos, debaixo deste nome, para servir, para fazer a obra de Deus. Precisamos de estar como uma equipe, como um time. Para quê? Para fazer a obra de Deus, porque uma pessoa não pode fazer individualmente, porque isto é grande demais. Temos que trabalhar em conjunto, ajudando um ao outro, dando os braços um ao outro, estando unidos para fazer a obra de Deus. Por isso somos uma organização, a Igreja de Deus Unida. Mas a verdadeira Igreja de Deus é um organismo espiritual. Porque até próprio Cristo disse, eu tenho outras ovelhas que não são deste grupo. E Deus sabe, porque ser membro do corpo espiritual de Cristo é ser uma ovelha de Cristo, de Deus. Mas nós precisamos de estar como irmãos, estarmos unidos, estarmos a trabalhar em conjunto, porque quando trabalhamos em conjunto aprendemos muitas características importantes, muitas coisas importantes. Porquê? Aprendemos a perdoar um ao outro. Aprendemos a trabalhar com o outro que tem uma personalidade diferente, tem uma maneira diferente de dizer ou fazer coisas. Mas temos que aprender a viver um com o outro, com carinho e com amor. E depois diz, até que cheguemos à unidade da fé, no versículo 13.
e ao conhecimento do Filho de Deus. Isto é, conhecermos como Jesus Cristo é, e estamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é o que é crescer na graça. Como? Para sermos um homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Queridos irmãos, por isso é que precisamos de seguir a verdade. Mas temos de seguir a verdade em amor. Como se lê no versículo 15. Não é seguir a verdade e maltratar as outras pessoas, porque isto é a verdade. Não, irmãos. Temos de seguir a verdade em amor. E isto está a parte difícil. Não é só amor? Oh, amor, 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 amor. E não é só a verdade. Porque amor, amor, amor torna-se assim uma pessoa que faz as coisas simplesmente para trazer paz. E sim, precisamos ser pacificadores. Mas temos que fazer a paz baseada na verdade. E por outro lado, se é uma pessoa só verdade, 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 conhecimento técnico, sem amor, também não está certo. Tem que ter os dois. Os dois. A verdade com amor. Para crescermos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Porque Cristo é a verdade. Ele é o caminho, é a porta, é a vida. É a verdade. Mas Deus é amor e Cristo é amor. Para crescermos como Cristo é, para sermos como Cristo é, para conhecermos o verdadeiro Cristo, para sabermos, crescermos na graça, no amor e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual todos nós, isto é, todo o corpo espiritual, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Um corpo, temos todas as juntas, aqui os ligamentos, as justas, segundo a justa operação de cada parte. Os dedos trabalham com a mão e a mão com o cotovelo e com o braço e com o pescoço e com a cabeça, tudo fazendo a sua parte para o aumento do corpo, para a edificação do corpo. E estamos a falar de um corpo espiritual. Por isso nós, irmãos, precisamos de estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos estar agrupados, trabalhando como uma organização para fazer a obra de Deus. Mas a verdadeira Igreja de Deus é um organismo espiritual. Não confundem as duas coisas. Para quê? Porque faz o aumento do corpo para a sua edificação, para a edificação do corpo em amor. E por isso é importante convivermos com outros irmãos, para aprendermos a ter amor uns com os outros. Porque se eu for, ou uma pessoa for independente, individual, como é que vai aprender amor para com o irmão? Ou é fácil dizer, olha, eu sou uma vítima, é por a culpa do outro. Mas irmãos, se você quer ter amigos, você seja uma pessoa que é amigável. Isso é um dos provérbios. Não é exatamente nestas palavras, mas é um dos provérbios. Se você quer amigos, você precisa ser uma pessoa amigável. Se você não tem amigos, talvez a culpa seja sua. Talvez. Na realidade, é mais do que talvez. Porque nós precisamos de ser pessoas que estejamos a fazer coisas de uma maneira, a dizer coisas de uma maneira, para sermos amigáveis. Isto é, para termos amor. Para a edificação da Igreja
em amor. Queridos irmãos, por isso é que recebemos o Espírito Santo de Deus, para perseverar até ao fim. E quando é que é o fim? A vinda de Cristo, que é simbolizada pelo dia das trombetas. O dia das trombetas, simbolizado pelo dia em que Jesus Cristo retorna, que é o dia das trombetas. Não estou necessariamente a dizer que Cristo vai retornar exatamente no dia das trombetas. Provavelmente sim, mas o importante é que sabemos que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora do seu retorno. E por isso pode ser que não saibamos exatamente. E por isso é que eu prefiro dizer que o dia das trombetas simboliza a vinda de Cristo. E depois temos o dia de expiação, que representa simbolicamente quando Satanás será imprisionado por 1000 anos. E depois temos a festa dos tabernáculos, que representa o reino milenar. O reino milenar. Então o que é que temos? Jesus Cristo descerá à última trombeta, simbolizado pelo dia das trombetas. Vocês leem isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vejamos então 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Estamos a falar aqui das trombetas de Deus. Não estou a falar das trombetas que são tocadas, por exemplo, mensalmente ou aos dias de festas. Estou a falar das trombetas proféticas, trombetas de Deus. São estas 7 trombetas proféticas do livro do Apocalipse. E com voz do arcanjo, no versículo 16, 1 Tessalonicenses, versículo 4, versículo 16, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, os que ainda estejamos vivos à vinda de Cristo, a esse período, seremos arrebatados juntamente, seremos ligados juntamente com eles nas nuvens. Aonde? Nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. Aonde? No ar, nas nuvens. E assim estaremos sempre com o Senhor. Isto é, daí em diante estaremos sempre com Jesus Cristo. Não está a dizer que vamos estar sempre nos ares, porque lemos noutro local que Jesus Cristo virá para a terra, para reinar na terra. Mas vamos estar com Ele sempre. Veja no 1 Coríntios, capítulo 15, porque lhe lemos aqui em Tessalonicenses que será na trombeta de Deus. E qual trombeta? Ora, em 1 Coríntios, capítulo 15, começando no versículo 50, 1 Coríntios, capítulo 15, começando no versículo 50, lemos: e agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Irmãos, você e eu somos hoje em dia carne e sangue. Basta você acidentalmente cortar-se ou aleijar-se um pouco e você vai ver muito rapidamente que é carne e sangue. E como carne e sangue não podemos herdar o reino de Deus. A nossa salvação é o reino de Deus. É a boa nova do reino de Deus, é a salvação. Mas não podemos herdar o reino de Deus. Não podemos nascer de novo enquanto somos carne e sangue. Nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Nós somos corrupção. A nossa carne
O nosso corpo físico fica corroído, velho, e também somos imperfeitos, somos pecadores. Temos que nos arrepender, está claro, e temos que esforçar e vencer e continuar neste caminho, esforçando e perseverando até ao fim. Mas, como corrupção, como seres carnais, não podemos herdar a incorrupção. Temos que morrer. E então ressuscitar ou ser transformados em novos seres. Não de carne e sangue, mas seres espirituais. Filhos de Deus, nascidos de novo, agora, como filhos de Deus. Como leem em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2, seremos mudados ou transformados quando Jesus Cristo retornar. Quando Ele for revelado à segunda vinda. E depois no versículo 51 diz aqui do 1 Coríntios 15, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, sim, nem todos morreremos, porque vai haver algumas pessoas à vinda de Cristo que ainda estarão vivas. Mas todos seremos transformados de físico para espiritual. No momento, no abrir e fechar de olhos, abrir e fechar os olhos, perante ou ante a última trombeta, que é a sétima. Há 7 trombetas proféticas no livro do Apocalipse. A última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sem corrupção, sem pecado, e que não vão envelhecer. E nós que estaremos vivos seremos transformados. Queridos irmãos, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ou incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Queridos irmãos, isso será a última trombeta, a vinda de Cristo. Esta 7ª trombeta, a vinda de Cristo, está descrita quando vai soar em Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 18. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 18. E aí lemos, e o 7º anjo tocou a sua trombeta. Sim, porque há 7 anjos, e o 7º, a sua trombeta, a 7ª trombeta, a última trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Isto vai ser neste período em que os reinos deste mundo que estão a ser governados pelo Deus deste mundo, que é Satanás, ele vai ser removido, vai ser retirado, vai ser suplantado por Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso vai começar, essa série de eventos, vai começar ao toque da 7ª trombeta e vai haver vários eventos que acontecerão, várias coisas que acontecerão, que será iniciado a 7ª trombeta, que é a vinda de Cristo, e vai haver várias coisas que vão acontecer, vários eventos. Não vai ser tudo num só dia. E depois leem no versículo 18, e diz assim, leiam no versículo 17, graças te demos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Sim, Deus vai reinar. Ele vai reinar através de Jesus Cristo como Rei dos Reis. O Pai delegou a Jesus Cristo. Deu o comando e instruiu Jesus Cristo a reinar na terra. E é Jesus Cristo que virá à terra
e Deus Todo-Poderoso vai reinar através de Jesus Cristo na terra. Mas nesse momento as nações vão se irar, como lemos no versículo 18. E veio a tua ira. E então Deus vai, finalmente, vai haver a parte final, a culminação, a última parte final da ira de Deus, em que os mortos vão ser julgados. Sim, porque vai haver muitos mortos. À vinda de Cristo, pessoas morreram durante os últimos 6.000 anos. Milhões de pessoas que morreram durante os últimos 6.000 anos. Mas Deus vai julgar que só alguns desses mortos é que vão ressuscitar. Estes são os que receberam as primícias do Espírito, aqueles que receberam o Espírito Santo durante o dia simbolizado pelo dia de Pentecostes. Aqueles que têm mudado e que estão no Senhor, os que estão em Cristo, os que estão a esforçar-se e a perseverar até ao fim, e que perseveraram até ao fim, e que se mantiveram fiéis até ao fim, isto foram chamados, eleitos e fiéis até ao fim. Esses, então, vão ser julgados, esses mortos vão ser julgados para ressuscitarem primeiro. O resto dos mortos vão continuar a dormir por mais 1.000 anos. E depois diz: e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome. À vinda de Cristo. Primeiro vão ressuscitar. E depois vão receber o galardão. Está claro, vão receber a vida eterna, de graça, e, além disso, vão receber um galardão de acordo com as suas obras, de acordo com os seus talentos. Isto é, aos profetas, aos servos, os santos e aqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, pessoas importantes, pessoas que não eram importantes, mas que perseveraram até ao fim. Então, primeiro, vamos ver que as nações vão estar iradas, mas este então é o tempo da ressurreição, o tempo de dar o galardão aos servos de Deus, está claro, a vida eterna e o galardão, e o tempo, disse aqui ao fim do versículo 18, e o tempo de Deus, através de Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo de volta à terra, o tempo de destruir os que estão a destruir a terra. Os que estão os que estão a destruir a terra. Queridos irmãos, isto é a vinda de Cristo. E depois o que acontece é que Satanás vai ser aprisionado, como lemos em Apocalipse 19, versículo 20 a 21, vemos primeiro que vai haver esta guerra, em capítulo 19, e a besta e os reis deste mundo vão ser castigados. E depois no capítulo 20, versículo 1 a 3, vê-se que Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos. Vai ser lançado no abismo, como diz no versículo 3. E vai ser aprisionado para não enganar as nações durante o milénio. Perdão. E depois haverá um milénio. Haverá um milénio que é simbolizado pela festa dos tabernáculos. E esse vai ser o período em que Deus vai colocar a sua mão para salvar o mundo. Isto é, aqueles que ainda estão vivos. Sim, nem todos vão morrer. A vinda de Cristo não vai ser o fim do mundo. Cristo vai vir para salvar o mundo, para que o mundo não chegue ao fim, para que não seja o fim do mundo. Jesus Cristo virá para não
acontecer o fim do mundo. Ele vem para salvar o mundo, as nações. Vejam em Isaías 49. Isaías 49. Vamos começar a ler no versículo 8. Isaías 49, começar a ler no versículo 8. Começando a ler no versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Irmãos, o dia da salvação é quando Jesus Cristo vier para a terra para salvar o mundo, simbolizado pelo dia das trombetas. Esse vai ser o período, ao início do milénio, em que Jesus Cristo vai reinar. Satanás será imprisionado, como vimos, e Cristo vai reinar. E esse vai ser o dia da salvação. E no dia de salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra. A terra vai estar um desastre, irmãos. Porque vemos, basta olhar ao que está a acontecer na Ucrânia, estas cidades completamente destruídas. Vê-se também em Gaza, cidades completamente destruídas. Irmãos, isto vai se espalhar por outros países. Vai ser do mesmo modo em muitas cidades no Brasil. Imagine, veja estas fotografias, estas imagens que você vê, por exemplo, em Gaza, e imagine isso no seu bairro. Tudo destruído. Imagine isso em certas cidades em Angola. Tudo destruído. E então Jesus Cristo vem para quê? Para salvar o mundo. Para restaurar a terra. E dar-lhes em herança as herdades assoladas. Isto tudo que está destruído vai ser mudado. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, no reino milenar. Nem o calor, nem o sol os afligirá, no reino milenar. Porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. Fisicamente, mas também espiritualmente. Porque os mananciais das águas espirituais é a abundância do Espírito Santo de Deus que vai ser derramado no mundo. E farei de todos os meus montes, de todas as nações, um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. O caminho de Deus vai ser bem indicado às pessoas. E eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Irmãos, estamos aqui a falar não só dos israelitas terem um êxodo saindo do Egito, mas estamos a falar aqui de um segundo êxodo muito maior no mundo inteiro, em que pessoas vão voltar. E versículo 13. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes, isto é, nações, estalai com júbilo, estejam contentes, estejam alegres, porque o Senhor consolou o seu povo. E receberemos o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, no mundo inteiro. Este é o dia da salvação no milénio.
e dos seus aflitos se compadecerá. O dia da salvação para restaurar a terra não é hoje. Não é hoje. Você pode ir pregar e se as pessoas não estão a ser chamadas, você vai dizer, olha, aceita Jesus Cristo. As pessoas não vão aceitar o verdadeiro Cristo, porque nem sabem quem é o verdadeiro Cristo. Pessoas são cristãos, mas não conhecem o verdadeiro Cristo. Temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as pessoas não o conhecem. Porquê? Porque não obedecem. Por isso é que lemos em Mateus 7, diz, sai daqui de mim. Olha, eu fiz milagres e fiz isto e expulsei demónios e sei lá que mais. Jesus Cristo diz, sai daqui de mim que não te conheço. Tu que praticas iniquidade. As pessoas, os cristãos deste mundo, estão a quebrar as leis de Deus. Principalmente os 10 mandamentos. Mas as leis de Deus como os dias santos. Como os dias santos anuais, os feriados, os festivais de Deus anuais. Eles não estão a praticá-los. Não conhecem o verdadeiro Deus. Irmãos, o dia de salvação para restaurar a terra não é hoje. Você não vai fazer nada com sucesso. Você pode se juntar a este grupo político, aquele grupo político. Ora, vou trazer a paz ao Brasil ou a Angola. Não vai trazer nada. Nada. Quem vai trazer paz à terra é o vindouro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo retornar, no milénio, simbolizado pelos estes últimos dias, dos dias santos, Jesus Cristo retorna, simbolizado pelo dia das trombetas. Satanás é imprisionado, simbolizado pelo dia de expiação. E depois temos a festa de tabernáculos, por 7 dias mais o 8º, que representa o reino milenar e a segunda ressurreição ao fim do reino milenar. Sim, queridos irmãos, hoje é o dia de salvação para as primícias do Espírito, para aqueles poucos que hoje estão a ser chamados para serem, digamos assim, os pioneiros espirituais no reino milenar, para serem aqueles que vão estar com Cristo sempre. É um número muito pouco. Os outros não estão a ser treinados, não estão a ser preparados hoje. Nós, aqueles que estão a ser chamados, não estamos a ser chamados porque somos melhores. Não, não somos melhores. Somos chamados pela graça de Deus. Porque você olha para a pessoa aí e vê uma pessoa no meio da estrada a pedir esmolas, ou seja que for, pobre, sem pão. Você diga, aqui, ali estou eu, a não ser por causa da misericórdia de Deus. Queridos irmãos, hoje é um dia de salvação. Sim, para as primícias, para aqueles poucos que receberam o Espírito Santo, as primícias do Espírito, aqueles que estão a receber o Espírito hoje em dia, para sermos preparados e treinados para quando Jesus Cristo sermos parte da equipe dele para governar e salvar o mundo. Mas a salvação do mundo não é hoje, é a vinda de Cristo. Então Deus está tentando salvar o mundo todo agora? Deus está lutando por 6.000 anos contra Satanás e está perdendo? Não, não. O dia de salvação do mundo não é hoje.
Hoje é o dia de salvação para as primícias. Esta obra que nós estamos a fazer como irmãos unidos na Igreja de Deus é uma obra de treinar e preparar e de dar um testemunho ao mundo que vai haver um belo dia. É dar ao mundo uma esperança para não desistirem. Porque quando Jesus Cristo vier no reino milenar, sim, então haverá um dia de salvação mundial. Nesse dia, simbolizado pelos últimos festivais do plano de Deus, nomeadamente o dia das trombetas, a vinda de Cristo, o dia de expiação, Satanás sendo aprisionado, a festa dos tabernáculos do reino milenal e o 8º dia, que é a segunda ressurreição, e o que vai acontecer nessa belo significado do 8º dia dessa segunda ressurreição. Queridos irmãos, eu falarei mais disso noutros sermões desta série acerca do dia de salvação no milénio e no futuro.